Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você esteja assistindo essa nossa videoaula. Como vocês já me conhecem, eu sou Ana Cabral, estou aqui representando a cadeira de português. Vamos para a nossa aula de tipos de texto. A priori são 5. Vamos começar aqui com o texto narrativo. Texto narrativo é aquele que tem por objetivo contar uma história. Então pode ser fábula, pode ser de fato acontecimento do dia a dia, uma coisa cotidiana. Normalmente a gente está sempre ali discorrendo textos narrativos. Então, a gente tem uma breve estrutura. Qual é essa estrutura? A gente tem personagem, a gente tem um narrador, a gente tem um espaço, um tempo, uma história, né, um enredo e um ouvinte, no caso, né? Claro, você não vai dizer para a parede, mas há possibilidade para tudo. Então, esse é o texto narrativo, o texto que a gente tem por alguma finalidade contar algum tipo de história, alguma coisa, né, relacionada. Então, segundo, texto descritivo tem como objetivo descrever alguma coisa. Então, ele vai ter uma introdução ou uma apresentação do que a gente está querendo dizer, do que a gente está querendo, né, ali mostrar. E no desenvolvimento a gente vai ter uma característica subjetiva, então pode ser objetiva mesmo, da descrição. O que eu vou ter como objetivo aqui no meu texto descritivo? Eu vou contar, né, ou então escrever esse texto, a fim de que a pessoa, né, o meu ouvinte, o meu leitor, ele crie uma imagem acerca daquilo que eu estou falando. Então, se eu estou contando, por exemplo, do Rio de Janeiro, vamos lá. É uma cidade que é muito quente, mas também é muito úmida. A gente tem vários cenários lindos, a gente tem várias cidades dentro do Rio de Janeiro, a gente tem várias praias, a gente tem um Cristo Redentor lá, o maior ponto turístico é o Cristo Redentor, juntamente com o Pão de Açúcar, tem o bondinho, tem teleférico, tem várias favelas também, enfim. Eu tô criando uma imagem dentro da cabeça da pessoa para contar como que foi a minha experiência dentro do Rio de Janeiro, né? Então, descrição, isso é um texto descritivo. Texto injuntivo, aquele texto que a gente lê em bula de remédio, que a gente lê para fazer um bolo, alguma receita, né? Ana Maria Braga é o nosso maior texto injuntivo, é texto injuntivo em pessoa, é Ana Maria Braga. Então, é aquele texto que tem por objetivo dar alguma informação sobre alguma coisa, como você cria alguma coisa, enfim. O que aquilo vai trazer de bom ou mal para você em relação à bula, né? Então, texto expositivo, a gente tem 2 tipos, texto expositivo argumentativo e texto expositivo informativo. O texto expositivo argumentativo, ele é focado literalmente na argumentação. Então, ele vai explicar ali as ideias que estão sendo apresentadas. Então, para você dizer que você realmente tá certo, né, que você vai utilizar mais a comparação, né? A figura de linguagem da comparação. Então, o texto expositivo argumentativo, você expõe alguma ideia, e em contrapartida você coloca a sua argumentação lá. Texto expositivo informativo, ele vai servir só para transmitir as informações sobre o tema. Então, ele vai pegar ali vários pontos, vários dados sobre aquele tema e vai juntar em um texto só. Então, ele não defende nenhuma ideia ou opinião sobre o tema, tá bom? Então, vamos aqui para o texto dissertativo, que é o texto que a gente mais utiliza nessa vida, porque é o texto que faz parte da redação, né? Seja do Enem, seja do vestibular, em questão de perguntas abertas, né? Então, a gente sempre utiliza o texto dissertativo. Da mesma forma do anterior, a gente tem 2 tipos de texto dissertativo aqui. Dissertativo argumentativo e dissertativo expositivo. Dissertativo argumentativo é convencer o leitor de que a ideia central do texto, a ideia que é defendida é a certa, né? Então, a gente vai utilizar argumentos e explicações. Como é que a gente utiliza argumentos e explicações? As explicações são por meio de repertório cultural.
E os argumentos são o que a gente acha acerca daquele tema. E é por isso que eu sempre falo para vocês, repertório cultural é uma forma de embasar as suas ideias. Você dá a sua ideia e de onde que você confirma aquela ideia, como você confirma essa ideia, juntamente com o repertório cultural, tá bom? Então, isso é o dissertativo argumentativo. Você tem uma ideia central, você vai jogar seus argumentos e você vai dar uma explicação acerca daquilo. Dissertativo expositivo, ele dispõe conceitos, ideias e teorias e não tem a necessidade de convencer o leitor. Ou seja, tomar cuidado para que você não faça esse dissertativo expositivo. Afinal de contas, você só dizer acerca daquele dado, então você só dizer acerca daquele tema, não necessariamente vai ser um dissertativo argumentativo. Cadê a sua opinião? De onde você tirou sua opinião? Como você se embasou? Perceberam? Então, dissertativo expositivo, ele não tem a necessidade de convencer o leitor, ele somente vai expor os conceitos, ideais e teorias. Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, deixa a pergunta aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.